Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Como vocês já sabem, eu sou o Gilmar Júnior e vamos aqui, pessoal, trazer para vocês o Sérgio Santos Rodrigues. Ele esteve nesta manhã participando de uma live sobre clube empresa direto do Senado Federal. É isso mesmo, pessoal do Senado que fazem, no seu canal oficial algumas lives de diversos assuntos que tramitam, por lá. Chamou o presidente do Cruzeiro, o Sérgio, e o presidente do Fortaleza, o Marcelo, para poder falar sobre justamente esta questão da SA, da SAF, dentre outros trâmites relacionados a isso, tá bom? Vou trazer aqui para vocês 3 trechos dessa entrevista que teve mais de meia hora de duração para a gente poder acompanhar os principais pontos. E olha, que pontos, hein? Vamos chamar a atenção aqui para a primeira resposta logo de cara do presidente, onde ele traz aí algumas afirmações, No caso, acerca de querer trazer um investidor estrangeiro, um investidor internacional. Ele deixou bem claro que é a ideia do Cruzeiro e também falou que a ideia do clube é se tornar o primeiro clube empresa neste atual trâmite que está no Senado Federal. No caso, o primeiro clube a ser uma SAF. É o objetivo do Cruzeiro. Antes de eu trazer essa primeira resposta do Sérgio, já peço para você, nação, deixa o like já agora. Ajuda muito aqui o nosso canal e se inscreva se ainda não for inscrito e deixe a sua visão e opinião acerca deste assunto, beleza? Então bora lá, nação. Bora trazer a primeira resposta do Sérgio Santos Rodrigues. Bora lá. Se o Cruzeiro vai adotar esse modelo, como é que está essa tratativa no clube? O Cruzeiro já anunciou que está estudando isso, até com uma consultoria. O que mudaria no time com a adoção do clube empresa? Bom dia, Glaucene. Bom dia, Sara. Bom dia, Marcelo, querido amigo. Um prazer participar com você aqui nesse programa. Olha, muda bastante. A gente acha que o Cruzeiro, a nossa meta é ser o primeiro clube empresa nos modelos da Lei 5516/2019, do projeto de lei que tramita aí no Senado, E tenho certeza que a grande vantagem disso aí vai ser uma captação de recursos mais segura no mercado. Então, nosso projeto realmente é, assim que aprovada a lei, a gente transformar. Estamos com a UI, como bem falado aí, como consultoria, para poder instaurar essa empresa, esse clube empresa, esse movimento. Então, a gente confia muito que vai ser muito positivo para a gente e para os clubes em geral, para poder captar recursos de forma mais segura. Então, assim, a gente analisa realmente todos esses modelos. O modelo que o Cruzeiro busca é um pouco diferente. A gente quer ter um sócio, o Cruzeiro será sócio, a Associação Civil, o clube hoje existente será sócio da SA do futebol. A gente busca um investidor internacional que tenha experiência também no ramo do futebol. É isso que a gente quer. A gente não quer só um fundo de investimento. A gente quer alguém que agregue com know-how também. Tá aí, Então, chama muito a atenção nessa primeira parte, da entrevista, nessa primeira resposta. Na verdade, fiz um compilado ali de duas, Mas chama muito a atenção que ele abre o jogo, nação? O Sérgio realmente abriu o jogo acerca desta questão. Primeiramente, ele fala sobre a ideia do Cruzeiro ser o primeiro clube a se tornar aí uma espécie de instituição na Sociedade Anônima do Futebol, que é diferente da SA, da Sociedade Anônima Normal. Ele abre o jogo também sobre a questão de buscar o investidor internacional, tá? Ele chega até a explicar, vocês já vão ver sobre isso nessa segunda resposta. Ele dá um exemplo, Por exemplo, é boa, mas bora lá. Ele traz o exemplo. Se você traz um investidor que de repente trabalha com a principal moeda sendo o dólar e o cara investe 30 milhões de dólares, esse valor convertido para o real é muito valorizado para ele. Então, é a ideia do Sérgio, captar recursos externos para ter uma valorização dessa moeda de fora, aqui no caso internamente. Bora agora para a segunda resposta, que é onde ele fala justamente das vantagens. Qual é a vantagem de um investidor, por exemplo, vir para o Brasil, de repente para o Cruzeiro e investir, tendo como parâmetro a Sociedade Anônima do Futebol? Bora para a segunda resposta, nação. Essa que você falou, Glaucene. Realmente, a gente é a forma mais segura de captação de recursos hoje através do investimento nessas ações da Sociedade Anônima do Futebol.
Antes, o que acontecia, que era muito comum? Quando queria captar recursos, às vezes a gente atraía investidores para comprar percentuais de jogadores. Só que isso foi proibido pela FIFA, o chamado TPO, né? A proibição de participação de pessoas estranhas ao futebol em percentuais de jogadores. Então, hoje, o que se tem em alguns clubes é, no máximo, um mútuo que se faz, quem quer investir em clube, mas tem que fazer um mútuo e esse dinheiro tem que voltar de alguma forma depois, né? Então, assim, a grande vantagem é essa. A partir do momento que eu tenho a possibilidade de negociar as minhas ações, e aí eu tenho grandes ativos, eu tenho contrato de direito de TV, eu tenho bilheteria, eu tenho receita de sócio-torcedor, eu tenho um ativo que eu acho que aquelas peculiaridades do futebol, igual o Marcelo falou dos executivos bem remunerados, a outra nós temos ativos que a gente nunca sabe qual vai ser o preço deles de hoje para amanhã, né? Eu pego hoje o Cruzeiro, por exemplo, tem um elenco de 34 jogadores, 17 vieram da base. Então, eu tenho jovens aí que podem ser 1, 2, 3, 10, 20, até 40 milhões de euros, isso pode estar valendo no ano que vem. Então, assim, realmente, a grande vantagem é essa captação de recursos e o investidor entender que isso aí vai ser uma forma dele recuperar esse dinheiro depois, e a gente fala muito do estrangeiro por isso, sobretudo no momento atual que a gente tem a desvalorização grande do dólar para o real, né? Então, hoje, o investidor que vem aqui com 30 milhões de euros, que às vezes é o preço de um jogador, nós estamos falando de quase 200 milhões de reais hoje, que valeria isso. Então, isso aí ajuda bem todo mundo. E aí, nação, para a gente poder encerrar da parte do Sérgio, ele fala sobre, basicamente, os perdões de dívidas. Se você se torna uma SAF, você tem as suas dívidas perdoadas? E ele também, nessa mesma resposta, ele fala um pouquinho sobre as interferências que, de repente, o investidor teria no clube ou em outros esportes que a instituição possui. Ele dá uma lapidada bem interessante, eu sei que é a dúvida de alguns de vocês, então bora acompanhar mais essa resposta aí do presidente. Bora lá trazer para vocês, nação. Pelo contrário, o projeto de lei trata disso muito bem, inclusive ao obrigar que quem transformar-se 100% em clube empresa, o que eu falei, é uma realidade diferente a que a gente vive por ter esse clube social forte. Então, nós vamos ter as duas instituições, 2 CNPJs, né? Permanece o clube, inclusive com outros esportes, por exemplo, o Cruzeiro tem um vôlei muito forte, que vai continuar associado ao clube, e a SA do futebol trata só de futebol. Só que o projeto de lei determina que parte da receita da SA do futebol obrigatoriamente será destinada para pagar dívidas da associação, caso alguém vá se transformar 100%. No nosso caso, isso vai ser natural, porque sendo a associação civil sócia de 51% da SA do futebol, a receita dela desse 51% vai ser destinada para poder pagar dívidas, né? Então, assim, acho que essa é a grande questão importante. Não vai haver esse calote institucional, não pode ficar tranquilo, todo mundo vai arcar com essa Sérgio, desculpa, então fica separado, assim, o que é futebol ligado à sociedade anônima e os outros esportes, é isso? Exatamente. Tanto que o projeto, a gente fala muito clube empresa, vulgarmente que a gente fala, mas o projeto chama-se SAF, SA do futebol. Então, ela vai se aplicar 100% ao futebol. Então, o investidor que vier no Cruzeiro para participar, e não vai participar do meu vôlei, eu estou abrindo agora basquete, futebol americano, o Marcelo tem um grande time de basquete lá também, enfim, então quem entrar não vai participar disso. Tá aí, nação. Tá aí, basicamente, os principais pontos da entrevista. Considerações aqui para vocês, tá? Vou deixar no primeiro link desta descrição do vídeo aqui, justamente a entrevista completa, tá? Para ninguém precisar procurar, enfim. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O primeiro link. O segundo link que eu vou deixar vai ser do meu bate-papo com o Rafael Marcondes. Rafael Marcondes, advogado, especialista em direitos tributários, um cara que ele participa diretamente na CBF com essas questões, né, de clube empresa, e eu entrevistei ele faz algumas semanas e vou deixar aqui o link dessa entrevista, porque se você tem alguma dúvida, pode ter certeza que você vai tirá-la justamente nessa entrevista que eu fiz com ele aqui no canal. E nessa mesma entrevista, a Sara Reis, que entrevistou o Sérgio, né, e também o Marcelo, o presidente do Fortaleza, ela no final ali da sua entrevista, ela cravou, assim como o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, já havia também cravado, que esse mês a votação acontece, tá? Esse mês de maio teremos a votação no Senado Federal, justamente para sabermos se vai passar por mais essa batente ou não. E aí, sendo aprovado no Senado, o trâmite vai para a Câmara dos Deputados, lá tendo ok, tendo maioria em votação,
passa pelo crivo do presidente. Tendo a aprovação integral, aí a gente pode sim ter em prática os clubes adotando a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é justamente esta mesma que o Sérgio quer implementar no Cruzeiro. Fechado, China? Comentem, deixem a visão de vocês acerca aí deste assunto, sei que tem muita gente interessado e, repito, 2 pontos chamam muito a atenção, esta gana, né, digamos assim, do Sérgio, colocar o Cruzeiro como o primeiro clube, né, do futebol brasileiro com a SAF, né, lá na sua instituição e também cravando, quero trazer um investidor de fora, um investidor internacional, um investidor do exterior. Bora aguardar que deve vir novidades, não digo nos próximos dias, mas nas próximas semanas, nos próximos meses acerca deste assunto. Fechado? Já deixa o like se não deixou, se inscreva, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, Nação Celeste, até a próxima. Eu fui e tchau!